Olá, sétimo ano. Então, agora, né, nós vamos continuar falando, então, da semana de número 6, tá? E agora nós vamos falar, então, da aula 27. Nós vamos continuar falando ainda de área de figuras geométricas planas, tá? E agora nós vamos falar mais especificamente sobre a área do paralelogramo. Então, vocês vão acompanhar comigo, tá? A aula aqui de número 27, tá? E essa nossa aula aqui, então, aqui agora, nós temos ela, né, aqui, com uma representação de uma figura, então, que é o paralelogramo, que é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados, e tem 2 lados, né, sempre opostos, paralelos, né, então ele tem 2 pares, porque esse lado aqui, que é oposto a esse, olha, eles são paralelos, ó, esses 2 lados aqui, eles estão, né, numa disposição em que se a gente fizer um prolongamento tanto desse lado quanto desse outro lado aqui, são 2 retas que jamais vão se cruzar. Então, as retas que não se cruzam são retas paralelas. E esses outros 2 lados aqui, ó, tá? Esse aqui e esse aqui também são lados paralelos, tá? Então, esse lado com esse lado aqui, eles também nunca vão se cruzar. Então, por isso que são formados, então, por lados que nós chamamos, então, de paralelos, tá? No nosso paralelogramo, a gente precisa simplesmente conhecer a medida de um de seus lados, tá? E a medida de um de seus lados e também a altura relativa a esse lado. Então, aqui nós temos uma representação bem clara que a gente consegue fazer essa identificação. Então, aqui, ó, tanto esse ladinho aqui quanto esse ladinho aqui, se eu conhecer, já me basta, porque aqui, então, esse Bzinho é a base, tá? E esse nosso Hzinho aqui, então, é a nossa altura, ó. É a quantidade de espaço que eu tenho, então, entre esses 2 lados que são opostos, certo? Então, basta saber isso, que a nossa área, ela é encontrada. Então, o que é a área do paralelogramo? É toda essa superfície que está sendo limitada por essa região aqui que está formando o paralelogramo, ok? Então, vamos passar para a próxima página aqui. Nessa nossa próxima página aqui, nós temos lá, então, um paralelogramo, onde eu conheço a base, tá? Que é 7, e também conheço a altura, olha só, desse lado aqui, que é oposto a esse, eu tenho 2,5 centímetros de altura. Então, para eu calcular a área do paralelogramo, basta eu fazer base, que eu já sei que é 7, vezes a minha altura, que é 2,5, né? Então, se eu multiplicar lá 2,5 vezes 7, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 2, 14, 14 com 3, 17. Lembrando que eu tenho uma casinha decimal, sempre da direita para a esquerda, vou contar uma casinha decimal e vou chegar, então, nesse resultado de 17,5 centímetros quadrados, porque nós estamos falando, então, de área, ok? Daí vocês vão lá nas últimas folhinhas lá da trilha de vocês, e lá nós vamos ter, então, a aula de número 27 e os exercícios, então, referente à área do paralelogramo, ok? Então, aqui nós temos lá, ó, não tem a representação, mas vocês lendo o exercício aqui, a gente vai conseguir fazer a identificação. Olha, em um paralelogramo, a base mede 10 centímetros e a altura, né? Sabendo que a altura é a metade da medida da base. Olha, não tem o resultado aqui, mas eu já sei que se a base mede 10, a altura é a metade da medida da base. Então, se a base é 10, a metade de 10, então a altura vai ser 5. Determine a área desse paralelogramo. Então, para vocês calcularem a área, vocês lembram que vocês vão ter que multiplicar base vezes altura. O valor da base já está aqui. E o valor da altura é a metade da base, né? Que a professora já comentou com vocês. Vocês vão fazer o cálculozinho e vai descobrir, então, qual dessas alternativas corresponde, então, à resposta correta do exercício, tá bom? No exercício número 2, vocês têm, então, aqui, olha só. Calcule a área em metros quadrados desse paralelogramo que está aqui representado abaixo, tá? E tem uma dica aqui na frente, olha, cuidado com as unidades de medidas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse paralelogramo. Olha só, nós temos então a nossa base, que mede então 2 metros. Olha a unidade de medida que nós temos aqui, metro. E a altura desse nosso paralelogramo
é 100 centímetros. Então, olha só, centímetros e metros. Então, nós nunca podemos fazer um cálculo com unidades de medidas diferentes. Então, nós precisamos fazer a conversão ou tudo em centímetro ou tudo em metros. Mas como o exercício quer a resposta em metros, então nós vamos transformar centímetros em metros. Então, nós já sabemos que 1 metro é igual a 100 centímetros. Logo, se eu tenho essa altura sendo 100 centímetros, eu já sei que essa minha altura é igual a 1 metro. Então, agora eu tenho metro e tenho metro. Agora eu posso aplicar, então, para calcular a minha área, basta eu fazer base vezes a minha altura. A minha base é 2 e a minha altura, então, não vou usar o 100, que aqui é em centímetro. Eu vou usar o 1, que é em metros. Fazer a minha multiplicação e descobrir, então, qual das alternativas aqui que corresponde, então, à minha resposta correta, ok? Então, essa é a nossa aula de número 27. Façam os exercícios e depois nós trataremos da próxima aula mais adiante, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.